Olá, estamos de volta para mais uma aula de processo do trabalho. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema muito legal, distribuição da ação. Nós vamos entender como que acontece esse fenômeno da distribuição da ação segundo a nossa CLT. E olha só, o que é distribuir a ação? O que significa esse ato? Preste bem atenção. Sempre que nós estivermos na localidade mais de um juiz com a mesma competência para julgar uma determinada demanda, sempre que isso acontecer, essa ação ela deverá ser distribuída, tá bom? Para isso, nós temos que considerar que o processo ele deverá passar por um registro. Tome nota isso no seu caderno. Este processo ele deverá passar por um registro, devendo haver a distribuição onde houver mais de um juiz que se declare competente para julgar a mesma demanda. Dessa forma, de maneira alternada, obedecendo o que nós chamamos de uma rigorosa regra de alternância e em consonância com a ideia do princípio do juiz natural, a ação ela será distribuída nessa localidade onde houver mais de um juiz competente para julgar aquela determinada demanda. O artigo 713 da nossa CLT, ele fala para nós justamente o seguinte: nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá distribuidor. Então, vamos imaginar aqui, na cidade de, sei lá, cidade Babaçu do Sul. Babaçu do Sul. Nem sei se existe essa cidade, hein? Eu estou inventando. Na cidade de Babaçu do Sul, tem a Justiça do Trabalho. Lá possui somente um juiz do trabalho, até porque só tem uma vara do trabalho. Neste caso, pessoal, não há necessidade de haver a distribuição. Por que não há necessidade de haver distribuição? Porque quando o processo for registrado, ele sempre será direcionado para o mesmo julgador. Mas agora vamos imaginar que em Babaçu do Sul haveria duas varas do trabalho, com dois julgadores com competência para julgar a mesma demanda. Nessa situação, seguindo os moldes do artigo 713 da nossa CLT, nós temos que levar em consideração que nas localidades que houver mais de uma junta, primeira vara, segunda vara, por exemplo, deverá haver a distribuição. Deve haver um distribuidor que proceda com essa distribuição. Então, nós temos que ter um órgão distribuidor dentro da nossa Justiça do Trabalho. Dessa forma, o artigo 714 da nossa CLT, ele fala para nós algumas competências que são imputadas ao distribuidor. E a gente vai analisar essas competências, porque em via de regra costuma cair em algumas provas como forma de pegadinha, e eu não quero que você se dê mal por conta disso. Eu não quero que você se sinta prejudicado. Então a gente vai passar por essas competências aí, e se você tiver alguma dúvida, @profguilherme no Instagram. Compete ao distribuidor a distribuição por ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos, e para este fim lhe forem apresentados pelos interessados. Gente, a CLT ela já expõe para nós. A distribuição ela vai seguir uma ordem. Então, o processo 1 chega, vai para lá, processo 2 para lá, 3 para lá. O 4 volta para cá, 5, 6. Tem que seguir essa ordem rigorosa. Óbvio que vai haver algumas situações em que um determinado processo não vai poder ir para uma determinada vara por conta de regras de competência. O juiz pode se declarar incompetente, mas tudo isso buscando atender o princípio do juiz natural, princípios constitucionais do processo. Nunca se esqueça disso, tá bom? Agora, olha só.
Tudo bem que hoje o processo ele acontece de forma eletrônica, mas a CLT diz que o distribuidor ele tem que fornecer recibo correspondente a cada feito distribuído. Antes, quando nós protocolávamos na Justiça do Trabalho, o recibo era lá. Hoje isso não mais acontece, o recibo é eletrônico, via PJE, processo judicial eletrônico. Outra coisa que também antes era físico e agora é eletrônico são os fichários. A Justiça do Trabalho tem que ter 2 fichários de feitos distribuídos, organizado por nomes do reclamante e outro por nome dos reclamados, sempre por ordem alfabética. Tem que ter essa forma de organização como instrumento aí de registro, de anotação, para a Justiça do Trabalho ter a ciência de tudo que entrou, de tudo que saiu. Fornecimento a qualquer pessoa que solicite, verbalmente ou por certidão, de informação de feitos distribuídos. Quantas e quantas vezes você, enquanto advogado, costuma ir lá com o CNPJ da empresa descobrir se tem algum processo que a empresa não tem ciência? Já fiz muito disso. Acontece. E, por fim, a baixa na distribuição dos feitos, quando isso lhe for determinado pelos presidentes das juntas, formando com as fichas correspondentes, fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões, tá bom? E por fim, mas só para a gente fechar essa ideia, essas atividades que estão previstas no artigo 714, ela dispõe justamente o que o distribuidor ele tem que fazer. Por outro lado, o artigo 715 da nossa CLT, ele diz para nós que esses distribuidores, eles serão nomeados pelo presidente do TRT, dentre funcionários das juntas e do TRT e do Tribunal Regional, existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinado. Ou seja, o presidente do TRT vai escolher lá na sua localidade quem ele vai chamar para atuar no distribuidor, que é uma função bastante importante aí que a gente tem que trazer em consideração. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a distribuição das reclamações trabalhistas será feita nas juntas de conciliação, respeitando ordem rigorosa de apresentação, de distribuição, quando houver necessidade. Então, mais uma vez aqui ele ressalta para nós a necessidade de respeitar as regras da distribuição. E nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre juízes cível, por distribuição ou por divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. O que significa o artigo 669, parágrafo 1º da CLT, que é assegurado aqui no nosso estudo? Lembra que eu falei para vocês que a CLT prevê hipóteses onde pode não haver justiça do trabalho numa localidade e aí o juiz do trabalho passar a ter competência para julgar aquele tipo de demanda? Pois é esse tipo de situação. Se o juiz estadual, eu falei juiz do trabalho no final, não lembro se eu falei, mas se o juiz estadual tiver que julgar uma demanda trabalhista, nesse caso o processo vai ter que ser distribuído pela justiça comum, pela justiça estadual, nos moldes do artigo 669. Então, recapitulando, há situações onde o juiz do trabalho ele não se encontra naquela localidade porque não tem justiça do trabalho ou a cidade não está atendida por uma jurisdição trabalhista, aí o juiz estadual passa a ter uma competência para julgar a demanda trabalhista. Neste caso, o distribuidor da justiça estadual é que vai fazer a distribuição entre os juízes de natureza civil, tá ok? Outro ponto que eu quero falar para vocês é que toda reclamação trabalhista ela deve ser anotada em livros próprios a ter lá no nosso distribuidor. E esse distribuidor ele tem que fazer esse controle nos moldes do artigo 784 da CLT. E o distribuidor tem que sempre dar recibo do que for protocolado. Reitero esse ponto para vocês também, tá bom? Olha só, um outro fator muito interessante que é aplicado para o distribuidor é no que diz respeito ao ius postulante. O que é o ius postulante? É a possibilidade que o trabalhador tem de reclamar na Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado. Neste caso, quando o trabalhador vai até a Justiça do Trabalho sem a presença do advogado,
ele tem que reduzir a sua reclamação a termo, ou seja, ela tem que ser reduzida no papel. Dessa forma, o 786 fala que ele vai distribuir essa reclamação e o reclamante, ele vai ser então, o que ele vai fazer? A reclamação vai chegar, será distribuída antes da sua redução a termo. Então ele reclama, antes que ela vá ser documentada, o distribuidor manda para uma das varas. Mandando para uma das varas, ela vai ser reduzida ao papel e o trabalhador tem um prazo de 5 dias para voltar aí já na vara, não no distribuidor, para que ela seja anotada, tá bom? Agora, lembrando, se você reclamou por meio do ius postulante, a ação foi distribuída e no prazo de 5 dias você não voltar, aí você vai se dar mal. Porque a lei, ela traz uma possibilidade de você ser penalizado com uma perda do direito de ajuizar novamente a ação pelo prazo de 6 meses. 6 meses é a estipulação legal. Severa, né? A lei, o que você acha disso? Você acha que é certo? Mas, enfim, nós temos que tratar aqui que a lei ela tem que ser um pouco rigorosa, às vezes, para evitar que a Justiça do Trabalho também vire uma festa ou vire uma confusão. Ok? Artigo 787 da nossa CLT fala que a reclamação trabalhista, quando ela for apresentada de forma escrita, ela deveria ser entregue em 2 vias juntamente com os seus documentos. Por que ela tinha que ter 2 vias? Porque uma via seria do processo e a outra via seria enviada para a parte contrária, para que ela pudesse apresentar a sua resposta à reclamação trabalhista. Hoje, no processo eletrônico, não há mais essa necessidade, porque a parte, ao ser notificada, ela vai receber o acesso do processo para consultar via eletrônica, tá bom? E mais, feita a distribuição, a reclamação será enviada do distribuidor ao juízo competente, acompanhando um bilhete da distribuição. Então, recebeu a reclamação trabalhista, o distribuidor vai distribuir. Feita a distribuição, aí nós temos que levar em consideração que é papel da vara do trabalho fazer a atuação. Ok? Para a gente fechar esse assunto de distribuição, que é um assunto menor, evidentemente, eu quero fazer uma menção para vocês do artigo 286 do Código de Processo Civil. O artigo 286 do Código de Processo Civil é aplicado ao nosso processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT. E ele diz para nós que serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem por conexão ou continência com outras já ajuizadas, quando tem sido extinto o processo sem resolução de mérito, quando houver ajuizamento de ações nos termos do nosso Código de Processo Civil e no caso de intervenção de terceiros, etc., blá, blá, blá. Pessoal, neste caso, o que eu quero dizer para vocês? Havendo qualquer vício, o distribuidor ele pode alterar a ordem de distribuição, como, por exemplo, conexão, continência, competência, o juiz que se declarar incompetente, tudo isso para preservar a integridade do nosso processo. Tópico rápido, tópico simples, tópico bastante decoreba, mas espero que você tenha acompanhado comigo, porque esses artigos podem ser cobrados na tua prova, pode ser cobrado no teu exame. E se for cobrado, quero que você esteja preparado para isso. E só para a gente fechar esse estudo, lembrando que hoje, com o advento do processo judicial eletrônico, todos os protocolos no distribuidor serão feitos de forma eletrônica, salvo o ius postulante, onde a parte ainda tem a faculdade de ir até a Justiça do Trabalho apresentar a sua reclamação. Te vejo no próximo bloco.